Confesso que eu estou me sentindo ridículo com esse transplante capilar na minha cabeça. Enquanto um homem bonito assume sua calvície, com autoestima. Tem duas maneiras de você aumentar a sua autoestima. É aumentar a boa forma física ou ganhar mais dinheiro. As duas coisas são eficazes. Pode ser. Na minha idade em diante, o dinheiro funciona mais do que o corpo. A gente dá... Você acha que hoje a gente dá mais importância para o desenvolvimento físico? A gente está num momento vaidoso enquanto humanidade ou a gente está indo mais atrás do dinheiro? Eu acho, Rafinha, que nós temos marketing pessoal e as redes reforçaram isso. Uhum. Então você pode, inclusive, encontrar um espaço quando o seu corpo, sua cabeça ou qualquer questão sua não se enquadra nesse mainstream, na maneira principal de consumo, você também tem espaços e nichos para ser, por exemplo, uma pessoa que tem características fora da área de consumo, mas é especial. Mas, grosso modo, você precisa cuidar dessas coisas, porque você vende tudo junto. Por exemplo, não é mais um autor que escreve um livro. Esse autor vai ter que fazer vídeo para o Instagram. Esse autor vai ter que fazer mini depoimentos para o Face. Esse autor vai ter que postar fotos no Twitter e no dia do lançamento ele tem que atender as pessoas. Então aquele autor recluso, como o autor, não sei eu, do Apanhador nos Campos Centeio, que lança o livro e se esconde, que é um sonho de consumo. Você gostaria que fosse assim? Eu gostaria de me comunicar com o público pelas obras, mas morar em um lugar distante. Entendi. Agora, como é que você virou um pensador, Karnal? Da onde surgiu essa história? Você é de São Leopoldo, sim, a cidade do grande Transurb, talvez o trem de superfície mais inútil da história do planeta, que chega até São Leopoldo e nem vai até Novo Hamburgo. Hoje ele vai um pouquinho mais, passou, mas o metrô de superfície é uma solução econômica, né? Porque fazer túnel em uma área que não é central urbana seria muito sentido. Caro. Mas São Leopoldo faz parte da grande Porto Alegre e, como tal, ele é, acho que em parte absorvido pela gravidade de Porto Alegre. É uma cidade pioneira da imigração alemã, mas é difícil eu saber como eu me tornei um pensador, pensando e estudando desde muito cedo. Acho que a pergunta que você esconde nessa é como eu me tornei um pensador conhecido. Sim. Porque há milhares, centenas de milhares de pensadores. Isso é mais complicado. Como todo filho que deu certo em algum sentido, eu tenho muitos pais. Tem muita gente que diz o Leandro não era nada até me conhecer. Eu tenho muitos pais. Muitos pais. Pessoas que não sei se você sofre isso, de as pessoas dizerem eu te descobri. Eu tenho ao contrário, pessoas que acham e falam, nunca conheci esse cara na minha vida. Eu tenho mais isso. É mais comum. Nunca vi, não sei quem é, nem passou pela minha vida. Eu contabilizei esses dias 8 pais. Pessoas que espalham no mercado que por ter ido em tal lugar, ou por ter trabalhado em tal instituição, ou publicado tal livro com a pessoa, eu sou fruto dessa pessoa. E como todas as pessoas que dizem isso têm uma parcela de contribuição, eu reconheço que eu sou o filho de 1000 homens, como diria meu amigo Walter Ugumãe. Eu sou o filho de 1000 homens. A questão mas ela é complicada. Acho que o público pode debater também. Afinal, por que há tão bons intelectuais e nem todos se tornam conhecidos? Por que há pessoas tão melhores do que eu em leitura, pensamento, em articulação de ideias e não se tornam conhecidos? É muito difícil. É a mesma pergunta que se faz, há pouco nós conversamos com o segundo lugar no Miss Universo, que é a brasileira, extraordinária. Por que há tantas mulheres bonitas no mundo e uma se tornou Miss ou segundo lugar Miss Universo? É difícil responder, não? É difícil responder. Quer dizer, eu não sei se alguém tem essa resposta clara. Por que é que você se tornou conhecido, Rafi? Não tem. Não sei se alguém tem essa resposta clara. Porque a gente está vivendo um momento que é muito difícil explicar muitas pessoas conhecidas também, não é? E eu tenho uma pergunta feita para o entrevistador do Rio de Janeiro que eu gosto muito da entrevista. Faça isso, Karnal. Pessoas que têm perguntas melhores do que eu. Você mesmo. Ótimo, Karnal. É isso aí. Vamos usar a pergunta do cara do Rio de Janeiro. Boa. Não, ele me perguntou uma coisa assim. Karnal, é verdade que você batalhou 30 anos para surgir de repente?
E eu disse, é verdade. Porque para chegar a gravar coisas, a escrever livros, ou todas essas questões, houve muito esforço. Mas a pergunta continua no ar. Há pessoas que se esforçam mais. Eu tenho muitos colegas muito bons. Alguns é visível, esforço existe, mas não tem facilidade de comunicação. Grandes intelectuais, às vezes, são péssimos comunicadores. Tem isso também. Muito, muito frequente. Eu tive aula na USP com gente brilhante, que até hoje, além das aulas brilhantes que deram, eu lembro da voz para pegar no sono. Quando eu tenho insônia, eu lembro de algumas vozes, eu me concentro, eu visualizo a cena e eu relaxo por completo. Eu tinha um professor que dava aula à tarde, calor, e eu segurava o queixo e o queixo caía. Mas era mais forte que você. E era muito boa a aula, mas era muito monótona. Chata, né? É muito monótono. E aquilo que eu dizia quando organizava cursos livres, existe aquele professor que a gente chama injustamente, porque é uma generalização de professor de cursinho, que é um showman, que canta, que dança, que pega uma vassoura e faz uma valsa para explicar mitocôndria, que encena a batalha de Poitiers dos árabes contra os francos. E ele é brilhante na interpretação. É um stand-up completo, mas o conteúdo nem sempre é tão bom. Sim. A função dele é entreter. Isso é injusto falar de todos os professores de cursinho, porque eu conheci muitos, e eu próprio fui professor de cursinho. Mas, e o outro é aquele intelectual poliglota que estudou as fontes, mas fala naquele tom de voz. A única pessoa que faz o tempo voltar. Faltam 5 minutos para o fim da aula. Você olha e você olha de novo, faltam 7. E olha de novo, faltam 10. Você entra num salto quântico de monotonia. E ele é uma pessoa boa. Eu tive pessoas assim na USP. Então, é uma pergunta. Quem reúne suficientes habilidades de stand-up com boa formação? Quem reúne isso? Esse é mais difícil